podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso Wall-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez, e isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder à grande questão: ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o quinto maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão. O que acontece é que os 6 objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos 8 planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do Planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso. E esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do Planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana, mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto, e assim descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o Planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7.000 anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios.
O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de 1 em 10.000 que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o Planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do Planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso sistema solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Kuppenrubin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará a varredura de todo o céu do hemisfério sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no sistema solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o Planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo. A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o Planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto Planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade incompleto. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos gelados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo Planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético Planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanho semelhantes aos de Marte ou da Terra e está localizado nas bordas do Cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto Planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto Planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta não. Escuro, misterioso e frio. É assim o espaço, cheio de cometas, asteroides, planetas e estrelas. E mais uma coisa que está escondida ao longe, bem além de Plutão. Sim, esse pode ser o 9º planeta do Sistema Solar, aquele que as pessoas passaram séculos imaginando. O IRAS, acrônimo em inglês para Satélite Astronômico Infravermelho, coletou dados interessantes em 1983. E eles podem ser a prova de que o Planeta 9 está escondido lá. Ninguém sabe ao certo se ele existe mesmo, mas essa descoberta ajudou a construir um modelo para entender melhor esse possível planeta. E em 2016, os cientistas descobriram que alguns objetos espaciais pequenos estavam orbitando de um jeito estranho no Cinturão de Kuiper, a região externa do nosso sistema solar. É um anel com formato de donut, cheio de resquícios de quando nosso sistema solar estava se formando. Os objetos nessa região do espaço possuem órbitas estranhas, como se um corpo grande com uma forte gravidade os estivesse puxando para longe. Toc toc, Planeta 9 de novo.
Segundo teorias, ele pode ter de 5 a 10 vezes a massa do nosso e pode estar até 20 vezes mais longe que Netuno. A unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Plutão está a cerca de 40 unidades astronômicas do Sol. Mas o planeta 9, se ele realmente existir, fica entre 400 e 800 unidades astronômicas de distância. Seriam necessários de 10 a 20 mil anos terrestres para esse corpo espacial misterioso completar uma única volta ao redor do Sol. Isso torna mais difícil sua captura. Há uma teoria que diz que o planeta 9 pode ter sido formado entre as órbitas de Júpiter e Netuno, igual o resto dos gigantes gasosos do nosso sistema solar. A força gravitacional de um desses dois provavelmente o tirou de sua órbita. Ah, não! Aí ele pode ter ido parar longe dos outros 8 que conhecemos e acabou virando um lixo gelado bem pequeno no começo. Mas à medida que o tempo passou, limpou sua órbita dos pedaços congelados de rocha e poeira e finalmente se transformou em um planeta de verdade. Outra teoria diz que esse pode ser um planeta que outra estrela perdeu pelo caminho enquanto estava passando perto do nosso sistema solar. De qualquer forma, ele provavelmente não reflete tanta luz solar, já que está muito distante. E os astrônomos não têm certeza sobre onde exatamente devem procurá-lo. O espaço é escuro, misterioso, infinito, obviamente. Mas se encontrarmos o planeta 9 algum dia, ele será a primeira prova sólida de que há mais em nosso sistema solar do que imaginávamos. Agora vamos falar sobre um exoplaneta interessante que fica a apenas 90 anos-luz de distância de nós. Um exoplaneta geralmente é um planeta que fica fora do nosso sistema solar. Este tem uma atmosfera com nuvens de água. Um ano ali dura 24 dias terrestres, e ele viaja ao redor de uma estrela anã vermelha que é muito menos brilhante e menor que o nosso Sol. É por isso que, embora esteja 8 vezes mais próximo de sua estrela do que estamos do nosso Sol, a temperatura lá é parecida com a que temos aqui. Seu tamanho é parecido com o de Netuno. Também é menos denso, o que significa que é composto por mais gás, ao contrário da Terra, que é feita de rocha. A temperatura média lá é de 60 graus, o que o torna um dos exoplanetas pequenos mais frescos que já descobrimos. E quanto mais frio, maior a chance de encontrarmos nuvens em sua atmosfera. Pesquisadores descobriram mais de 4.000 exoplanetas, mas todos foram encontrados dentro da Via Láctea, pelo menos até agora. Pela primeira vez, os astrônomos podem ter avistado um fora da nossa galáxia. Eles o chamaram de M51 ULS-1. Que fica localizado na galáxia Whirlpool, que tem formato espiral e se localiza a 28 milhões de anos-luz de distância de nós. Um dia, uma jovem estrela gigante e bonita ficou presa em uma dança gravitacional com uma coisa que poderia ser uma densa estrela de nêutron, que é o núcleo colapsado de uma estrela gigante, ou um buraco negro. Esse parceiro de dança tinha uma gravidade incrivelmente forte e estava engolindo a estrela, rasgando seu plasma com voracidade. Aí uma coisa inusitada aconteceu. Um objeto desconhecido, talvez do tamanho de Saturno, passou e acabou bloqueando nosso sistema solar desse confronto. Agora, ninguém consegue ver o que está rolando, mas esse pode ser o planeta mais longínquo que já descobrimos. Existe um recém-descoberto fora do nosso sistema solar. Com o tamanho de Júpiter, orbita 2 estrelas. E, como podemos observar daqui, atravessa na frente de ambas. A volta completa ao redor delas, que significa 1 ano, leva aproximadamente 200 dias terrestres. Ao descobrirem o planeta anterior, os cientistas também viram que ele tinha um companheiro inusitado. Trata-se de um Júpiter extra quente, com uma órbita ultra apertada ao redor da estrela. 1 ano lá dura menos de 2 dias na Terra. Esse planeta possui uma órbita com um formato super esquisito. Além disso, viaja na direção oposta da rotação de sua estrela. Se você pudesse viajar para 57 anos-luz de distância da Terra, veria uma coisa rosa escondida na escuridão. À medida que se aproximasse, ela se tornaria maior e ainda mais fascinante. Sim, é um planeta cor de magenta, localizado a poucos bilhões de quilômetros de seu Sol e um dos mais jovens que os cientistas já descobriram. Ele só tem entre 100 e 200 milhões de anos de idade. É formado por um gás rosa parecido com o de Júpiter. Então, se você pudesse voar para perto de sua superfície, esse gás envolveria seu corpo como se fosse uma névoa espessa. Você está se aproximando cada vez mais, indo mais fundo e o gás está ficando mais escuro, com um tom avermelhado. E veja só como é o núcleo dali. É super quente.
Por causa dessa alta temperatura de 240 graus, esse carinha parece um forno. O calor é o que o faz brilhar tanto. Você percebe que o céu também é rosado, com nuvens feitas de gotícula de água congelada, parecidas com as nossas. Existe um exoplaneta com a metade da massa da Terra e é um dos menores que já encontramos fora do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 9.000 quilômetros. Como comparação, o da Terra é de 12.700 quilômetros. Esse corpo espacial é composto em sua maioria por ferro, parecido com Mercúrio, que tem um grande núcleo de ferro e uma crosta muito fina, o que o torna diferente do nosso sistema solar. Nas primeiras etapas de sua existência, ele colidiu com algum corpo celeste pelo menos uma vez. Esse choque afastou suas camadas externas, por isso só restou seu firme núcleo de ferro. Talvez esse pequeno exoplaneta também tenha participado de uma gigante colisão espacial que provavelmente levou o manto dali para longe, deixando grande parte de seu núcleo de ferro. Ou talvez isso seja apenas o que restou de um planeta gasoso que tinha o tamanho de Netuno. A atmosfera pode ter sido mandada para longe por, digamos, uma quantidade gigante de radiação vinda da estrela. Esse planeta está a apenas 31 anos-luz de distância de nós, e o dia lá dura menos de 8 horas terrestres. Ele é só um pouquinho maior que Marte. As pessoas provavelmente jamais viverão nesse lugar, por causa de sua temperatura extrema, que pode chegar a 1.500 graus. Pode haver até lava derretida no lado que fica virado para sua estrela. Temperaturas assim são altas o suficiente para evaporar qualquer atmosfera. Então, esse corpo espacial pode ter tido uma no passado. Geralmente, gigantes gasosos, como Júpiter, não conseguem abrigar vida por causa de suas condições climáticas, temperaturas e pressão extremas. E não há blocos de construção da vida por lá. Mas alguns menores, como a Terra, possuem mais ingredientes essenciais, como oxigênio e água líquida. Além disso, possuem climas mais amenos e outras condições favoráveis. Mesmo assim, nem todos são capazes de abrigar vida. Não é nada fácil encontrar um local com condições semelhantes às que temos aqui. Ou, pelo menos, com as que permitam que a vida se desenvolva. Mas apresento o Kepler-22b, uma de nossas descobertas mais promissoras. Ele fica a 600 anos-luz de distância de nós, tem o dobro do tamanho daqui, com temperaturas de 22 graus. E se encaixa na categoria Super-Terra, da qual faz parte um grupo de planetas diferentes de tudo que temos em nosso sistema solar. Eles são mais massivos que a Terra, porém mais leves que gigantes de gelo como Urano ou Netuno. Podem ser compostos por rocha, gás ou uma mistura dos dois. Kepler-22b está dentro da zona habitável de sua estrela-mãe, que é menos brilhante do que nosso Sol. Ele provavelmente possui um núcleo rochoso e pode ter um oceano, mas que não abriga nenhuma vida. Pelo menos, não que a gente saiba. Embora possamos nos considerar avançados depois de ter um vislumbre dos 8 planetas do nosso sistema solar e suas 200 luas, temos pouca ideia do que realmente está lá fora. Tanto que existe uma especulação de que possa haver mais um planeta em nosso sistema solar. Os cientistas o chamam de Planeta X ou Planeta 9. Esse mundo desconhecido pode estar escondido além de Netuno. Asteroides e planetas anões nessa área têm órbitas alteradas de formas estranhamente inexplicáveis, e o Planeta X pode ser a razão. As histórias sobre esse planeta misterioso começaram há mais de 100 anos, com um homem chamado Percival Lowell. Lowell tinha um grande amor pelo espaço, e além de ter um bigode impressionante, também era super rico. Que homem de sorte! Ele usou suas riquezas para construir um observatório no Arizona e o dedicou a estudar os movimentos estranhos de Urano e Netuno. Sua atração gravitacional é mais lenta do que a de todos os outros planetas no nosso sistema solar, quase como se houvesse um objeto oculto puxando-os para fora do curso. Em 1906, Lowell teorizou que poderia haver outro planeta além de Netuno, provavelmente causando esses estranhos acontecimentos cósmicos. O homem chamou esse corpo espacial potencial de Planeta X. Em 1930, Plutão foi descoberto por Clyde Tombaugh no próprio observatório de Lowell. Finalmente, parecia que as pessoas tinham uma explicação para os estranhos padrões orbitais. A equipe de Lowell estava nas nuvens após a descoberta, mas suas celebrações duraram pouco. Logo, eles descobriram que Plutão era muito pequeno para ter tanto efeito nos planetas ao redor, e também estava muito longe deles. Então, estavam de volta à estaca zero. O Planeta X, se existir, tem 10 vezes o tamanho da Terra e 4 vezes o seu raio.
levaria pelo menos 10.000 anos para o planeta orbitar o Sol, e ficaria 200 vezes mais longe do que o nosso planeta natal. São 600 unidades astronômicas do centro do Sistema Solar. A saber, uma unidade astronômica é igual à distância entre a Terra e o Sol. Mas embora isso pareça muito distante, na verdade não o é. A distância entre os corpos espaciais é geralmente medida em anos-luz, e uma unidade astronômica é uma unidade de medida muito menor. Para fins de contexto, a coisa mais distante detectada da Terra é a galáxia GNZ11. Nome bonito, né? Ela fica a impressionantes 32 bilhões de anos-luz de distância. Mesmo assim, nossos telescópios ainda podem localizá-la, e apenas um ano-luz é o mesmo que 63.241 unidades astronômicas. Uau! Então, se a nossa tecnologia pode detectar uma galáxia que está tão longe, como não fomos capazes de descobrir o planeta X? Bom, provavelmente se deve ao fato de que ele pode nem existir. A teoria do planeta X foi bastante desmentida em 1989. Foi descoberto que a misteriosa atração gravitacional de Netuno havia sido uma pista falsa o tempo todo. Os cientistas haviam julgado erroneamente o quão grande Netuno realmente era. A Voyager 2 visitou o planeta e descobriu seu tamanho real. Essa nova informação explica as estranhas atrações gravitacionais, o que significa que não foram causadas pelo tal planeta X. Mas não é aí que a nossa investigação termina, quando o hipotético nono planeta apareceu mais uma vez há cerca de 10 anos. Embora as evidências por trás da teoria de Lowell estivessem erradas, sua crença no planeta X pode não estar. Em 2015, os astrônomos Michael Brown e Konstantin Batygin descobriram que havia de fato forças gravitacionais inexplicáveis em ação ali além de Netuno. Existem satélites que orbitam os planetas perpendicularmente, o que não acontece em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Existem também aglomerados de asteroides que se movem de maneiras muito específicas, tão específicas que é basicamente impossível que possam ser aleatórias. Ainda mais estranho, existem satélites que viajam em direções completamente opostas ao Sol, ao contrário da maioria das outras coisas no sistema solar. Um planetoide chamado Sedna também parece estar sendo puxado para alguma coisa, junto com outros 6, todos indo na mesma direção. E Brown e Batygin não são apenas quaisquer observadores estelares. Ambos são cientistas respeitados e no auge da carreira. Konstantin Batygin foi citado pela Forbes como um dos 30 cientistas que estão mudando o mundo. E Mike Brown foi o homem que rebatizou Plutão como um planeta anão. Isso significa que quando esses caras dizem algo, geralmente é bastante legítimo e você provavelmente deveria ouvir. Mas a única maneira de realmente provar que o planeta X existe é realmente encontrando ele. E isso acabou sendo muito difícil. Para localizar o planeta, precisaríamos usar um método chamado fotometria de trânsito. É basicamente como monitoramos um monte de estrelas por um longo tempo e observamos qualquer diminuição na luz que elas emitem. Essas quedas provavelmente seriam causadas por um planeta ficando no caminho e, tadá, a existência do planeta X poderia ser provada. Mas para que esse método funcione, a Terra, o novo planeta e o Sol precisam estar perfeitamente alinhados. Essas circunstâncias são muito raras, e se essas condições não existirem, a queda na luz não acontecerá. Além disso, esse método só funcionaria realmente com planetas que estão mais próximos do Sol do que a nossa Terra. Esses são Vênus e Mercúrio. Para qualquer coisa além da Terra, essa técnica é praticamente inútil. Outra técnica que poderíamos usar é encontrar o possível planeta por meio de um bom e velho telescópio. Mas, como você pode imaginar, isso é incrivelmente complicado. O objeto mais distante que encontramos no nosso sistema solar é um planetoide apropriadamente denominado Far Far Out, ou em português, muito, muito distante. Mas ele está a apenas 140 unidades astronômicas de distância do Sol. Isso é apenas 1/4 do caminho para o planeta X. Só podemos ver um objeto por causa de seu brilho. O Sol é muito visível para nós porque emite grandes quantidades de luz. E podemos ver a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Tecnicamente, a Lua não deveria parecer mais brilhante do que as outras coisas no céu noturno. Só parece mais clara porque estamos mais perto dela. Quanto mais longe um objeto está, menos brilhante ele parece. O principal problema de ver o teórico planeta X é que todos os objetos no nosso sistema solar obtêm sua luz do Sol. Eles refletem a luz solar e é por isso que podemos vê-los. Dada a distância do planeta X até o Sol, é quase impossível vê-lo. E por causa de sua luz muito fraca, para vê-lo, precisaríamos de condições climáticas perfeitas, assim como de um telescópio extremamente poderoso. Mas Brown e Batygin encontraram o perfeito.
O telescópio Subaru está localizado no topo de um vulcão adormecido no Havaí. É enorme e é capaz de capturar até mesmo a luz mais fraca de objetos espaciais distantes. O problema é que precisamos descobrir para onde apontá-lo. Sem saber onde o planeta X realmente está, isso basicamente transforma as coisas em um gigantesco jogo de adivinhação. Também existem apenas cerca de 3 noites por ano em que as condições são claras o suficiente para ver o hipotético planeta X. É difícil, mas não impossível. E ainda, a maioria dos astrônomos desistiu e concordou que o planeta X não existe, afirmando que é apenas um mito comum. A explicação mais difundida para as estranhas influências gravitacionais é que existe um minúsculo buraco negro no nosso sistema solar que está puxando os planetas em sua direção. Mas não se preocupe, eles dizem que não é grande o suficiente para realmente devorar um planeta, então a Terra vai ficar bem, por enquanto. O problema com a teoria do buraco negro é que, mais uma vez, é quase impossível rastrearmos um. Embora sua massa pudesse ser tão grande quanto a do planeta X, o próprio buraco seria reduzido ao tamanho de uma laranja. Os telescópios não teriam nenhuma utilidade. Para encontrá-lo, seria necessário procurar os raios gama emitidos por objetos à medida que caem no buraco negro. Outra maneira de descobrir isso é liberar centenas de pequenas espaçonaves. Elas passariam perto o suficiente do buraco hipotético, e quando elas fossem puxadas em direção a ele, provavelmente poderíamos detectá-lo. Mas não exclua a teoria de Brown e Betkin, ainda está sendo documentada pela NASA, e até encontrarmos evidências contundentes para provar quaisquer teorias, o planeta X ainda pode estar por aí. Nosso sistema solar pode ter mais alguns planetas na manga. Sabemos sobre 8 planetas oficiais, mas eles não são os únicos que sobreviveram à formação caótica do nosso sistema solar há 4,5 bilhões de anos. Os astrônomos dizem que existem 3 categorias de planetas no nosso sistema solar. Estamos na primeira, os 4 planetas telúricos ou sólidos que orbitam pacificamente o Sol. Eles estão localizados dentro do cinturão principal de asteroides que separa Marte de Júpiter, o qual está na categoria número 2. Esse é um grupo de planetas no sistema solar externo, com os gigantes gasosos. Esses planetas têm enormes quantidades de gelo e gás em torno do que os cientistas acreditam ser seus núcleos rochosos. O terceiro grupo fica além da área onde nossos planetas locais estão, em algum lugar além de Netuno. É o reino onde você encontrará planetas anões como Plutão, Eris e Sedna, e muitos corpos espaciais menores como cometas. Mas novas descobertas dizem que pode haver outra coisa à espreita no escuro, além de planetas anões e minúsculos corpos espaciais, talvez até um novo planeta. Modelos que os cientistas fizeram dizem que nosso sistema solar externo costumava ter um ou mais planetas rochosos do tamanho de Marte ou da Terra. Com o tempo, esses viajantes rochosos interagiram com os amplos campos de gravidade de nossos gigantes gasosos. Isso os jogou para uma órbita distante, longe do nosso bairro. A questão é, se um desses planetas do tamanho de Marte sobreviveu, poderia realmente estar em algum lugar lá fora. Os cientistas fizeram simulações para ver o que potencialmente aconteceu. Isso mostrou que na metade desses casos em que os planetas interagem com a gravidade dos gigantes gasosos, eles são jogados para o espaço interestelar. Na metade restante, há este único planeta nômade em uma órbita semelhante às que os objetos do cinturão de Kuiper estão seguindo. Só resta uma coisa a fazer agora: encontrá-lo. Os astrônomos encontraram o planeta mais solitário do universo. Eles estavam tentando encontrar estrelas anãs marrons distantes, ou estrelas fracassadas, aquelas que nunca se tornam maciças o suficiente para começar a brilhar. As estrelas nascem com grandes massas, o que significa que também têm forte autogravidade. A estrela se aperta sobre si mesma. Isso causa altas temperaturas internas e permite que a estrela brilhe. Mas em vez disso, eles encontraram um solitário interestelar. O planeta tem entre 50 e 120 milhões de anos e tem uma temperatura superficial de 400 graus Celsius. Comparando com as estrelas, isso é frio. No início, os cientistas acreditavam que poderia ser uma estrela anã marrom, mas se fosse isso, deveria ser muito mais antigo. Esse planeta sem estrelas flutua pelo espaço, passando a apenas 130 anos-luz de distância do nosso planeta. A nossa galáxia Via Láctea tem 1000 anos-luz de largura, então isso é relativamente próximo. O viajante solitário é, na verdade, um gigante gasoso 4 a 7 vezes maior que Júpiter. Talvez tenha sido expulso de seu próprio sistema solar por causa de forças gravitacionais, ou entrado na órbita de outro planeta, ou foi formado longe de sua estrela-mãe.
Muito além de Plutão, na borda do nosso sistema solar há um corpo espacial tão grande quanto ele, mas um pouco mais frio e muito mais denso. Provavelmente é um grande corpo rochoso coberto por um manto gelado fino. É o planeta anão Eris. Tanto Plutão quanto Eris ocupam o cinturão de Kuiper, que é um anel distante repleto de corpos espaciais gelados que fica além de Netuno. Um dia lá dura 25,9 horas, bem parecido com a Terra. Mas Eris circunda o nosso Sol a uma distância 3 vezes mais longe do que Plutão, o que significa que seu ano é bastante longo, o equivalente a 557 anos terrestres. Eris tem uma superfície brilhante e gelada. É um dos corpos mais reflexivos do nosso sistema solar. Ele rebate mais de 95% da luz que o atinge. Em algum lugar lá fora, ainda mais longe, há um super Saturno, muito maior que Júpiter ou Saturno. É um exoplaneta, o que significa que é um planeta que orbita uma estrela diferente do nosso Sol. O Super Saturno está a 434 anos-luz de distância da Terra. É o único exoplaneta que conhecemos com anéis semelhantes a Saturno. Na verdade, tem um enorme sistema de anéis, 200 vezes maior que os anéis de Saturno. Existem mais de 30 anéis, cada um deles com dezenas de milhões de quilômetros de diâmetro. Existem lacunas nos anéis, o que significa que pode haver alguns satélites interessantes, exoluas, ao redor. Se esse Super Saturno pudesse trocar de lugar com nosso Saturno regular, seus anéis certamente dominariam o nosso céu. Você poderia olhar para cima e vê-los facilmente. A vista seria incrível, porque eles pareceriam muito maiores do que uma lua cheia. Os cientistas encontraram milhares de planetas fora do nosso sistema solar. Alguns são densos como ferro, enquanto outros são aerados e leves. E depois tem o Waterworld, um mundo maior que a Terra e menor que Urano, a 40 anos-luz de distância de nós. É um planeta aquoso cercado por uma atmosfera espessa, 2,7 vezes o diâmetro da Terra e quase 7 vezes mais pesada que a do nosso planeta natal. O planeta provavelmente foi formado em algum lugar mais longe de sua estrela, onde havia muito gelo de água, mas depois migrou para onde está hoje. A sua temperatura superficial é de 230 graus Celsius, o que é muito quente para abrigar vida como na Terra. Ele também tem muito menos rocha e muito mais água do que o nosso planeta. Imagine um planeta sem terra, mas apenas oceanos intermináveis cobrindo toda a sua superfície. Altas pressões e temperaturas formariam coisas como água superfluida ou gelo quente, alguns materiais bastante exóticos que não podemos ver no nosso planeta. Gliese 436b é um exoplaneta do tamanho de Netuno a 30 anos-luz de distância do nosso planeta. Ele faz uma órbita completa em torno de sua estrela em pouco mais de 2 dias. Esse planeta desafia as leis da física. Ele orbita sua estrela, que é menor, mais fria e menos luminosa que o nosso Sol, a uma distância 15 vezes mais próxima do que Mercúrio está do Sol. Quando normalmente pensamos em gelo, imaginamos um cubo congelado, talvez em um copo de suco. Mas esse planeta tem uma superfície gelada, embora a temperatura lá seja de 526 graus Celsius. Essa temperatura está muito acima do ponto de fusão, mas o gelo permanece sólido e pode queimar de tão quente. Isso acontece por causa da gravidade muito forte. Ela comprime o vapor de água na atmosfera em gelo sólido. A pressão aqui não permite que o gelo derreta, não importa o quão quente seja a superfície. Agora imagine estar em um planeta misterioso e, de repente, começa a chover safiras e rubis. Um exoplaneta distante, um gigante gasoso a 1000 anos-luz de distância da Terra, localizado na constelação de Cisne e 16 vezes maior, tem clima específico com tempestades bastante violentas. Rubis e safiras são espalhados pelo planeta quando chove. No lado noturno do planeta, há uma grande quantidade de corindo na atmosfera, e corindo é um mineral do qual safiras e rubis são feitos. Nuvens de corindo são incríveis. O planeta é atormentado por ventos fortes que muitas vezes se transformam em tempestades poderosas que empurram enormes massas dessas nuvens pelo corpo celeste. Embora o planeta seja inabitável, certamente seria legal ir lá e pegar algumas pedras preciosas. Ainda assim, o clima é bastante selvagem, além de as temperaturas estarem acima de 2.500 graus Celsius. Em comparação, Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar e sua temperatura é de apenas 475 graus Celsius. Procurando pelo espaço sideral, você pode ver um belo pontinho azul na escuridão sem fim. É um exoplaneta que fica a 63 anos-luz de nós, na constelação da Raposa.
mas é muito mais quente e maior do que o nosso planeta. Tem em torno do tamanho de Júpiter e completa a órbita em torno de sua estrela hospedeira em apenas 2,2 dias terrestres. Essa órbita está tão próxima que o planeta provavelmente tem rotação sincronizada. Isso significa que está sempre mostrando apenas um lado para sua estrela, como a nossa Lua sempre mostra um lado para a Terra. O clima aqui é louco. Os ventos sopram com velocidades de até 8.700 km por hora, o que é 7 vezes a velocidade do som. O vento mais rápido na Terra atingiu apenas a marca de 370 km por hora. E fica melhor, a chuva aqui não é feita de água, mas de vidro fundido. As nuvens são feitas de átomos e partículas de silicato. Eles são os elementos-chave que dão ao planeta sua cor azul cobalto e não o reflexo dos oceanos, como é o caso da Terra. A Terra costumava ser roxa. Hoje, mesmo quando você olha para o nosso planeta do espaço, vê muito verde. O verde que vemos na natureza está lá devido à fotossíntese, o processo em que as plantas transformam a energia proveniente do Sol na energia de que precisam para viver e produzir oxigênio para nós. A parte principal do processo que dá às plantas a cor verde é o pigmento de clorofila. Há muito tempo, em vez de clorofila, havia uma molécula chamada retinal. Seus pigmentos absorvem luz amarela e verde e a transformam em vermelho e azul, então a Terra era mais roxa. E por último, há um planeta rosa longe de nós, 4 vezes mais massivo que Júpiter. É um exoplaneta recém-formado, com cerca de 160 milhões de anos. Para comparação, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se pudéssemos ir até lá, veríamos um mundo incrível que brilha do calor de sua formação. Tudo ao seu redor seria magenta colorido. Escuro, misterioso e frio. É assim o espaço, cheio de cometas, asteroides, planetas e estrelas. E mais uma coisa que está escondida ao longe, bem além de Plutão. Sim, esse pode ser o 9º planeta do Sistema Solar, aquele que as pessoas passaram séculos imaginando. O IRAS, acrônimo em inglês para Satélite Astronômico Infravermelho, coletou dados interessantes em 1983. E eles podem ser a prova de que o planeta 9 está escondido lá. Ninguém sabe ao certo se ele existe mesmo, mas essa descoberta ajudou a construir um modelo para entender melhor esse possível planeta. E em 2016, os cientistas descobriram que alguns objetos espaciais pequenos estavam orbitando de um jeito estranho no cinturão de Kuiper, a região externa do nosso sistema solar. É um anel com formato de donut, cheio de resquícios de quando nosso sistema solar estava se formando. Os objetos nessa região do espaço possuem órbitas estranhas, como se um corpo grande com uma forte gravidade os estivesse puxando para longe. Toc toc, planeta 9 de novo. Segundo teorias, ele pode ter de 5 a 10 vezes a massa do nosso e pode estar até 20 vezes mais longe que Netuno. A unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Plutão está a cerca de 40 unidades astronômicas do Sol. Mas o planeta 9, se ele realmente existir, fica entre 400 e 800 unidades astronômicas de distância. Seriam necessários de 10 a 20 mil anos terrestres para esse corpo espacial misterioso completar uma única volta ao redor do Sol. Isso torna mais difícil sua captura. Há uma teoria que diz que o planeta 9 pode ter sido formado entre as órbitas de Júpiter e Netuno, igual o resto dos gigantes gasosos do nosso sistema solar. A força gravitacional de um desses dois provavelmente o tirou de sua órbita. Ah, não! Aí ele pode ter ido parar longe dos outros 8 que conhecemos e acabou virando um lixo gelado bem pequeno no começo. Mas à medida que o tempo passou, limpou sua órbita dos pedaços congelados de rocha e poeira e finalmente se transformou em um planeta de verdade. Outra teoria diz que esse pode ser um planeta que outra estrela perdeu pelo caminho enquanto estava passando perto do nosso sistema solar. De qualquer forma, ele provavelmente não reflete tanta luz solar, já que está muito distante. E os astrônomos não têm certeza sobre onde exatamente devem procurá-lo. O espaço é escuro, misterioso, infinito, obviamente. Mas se encontrarmos o planeta 9 algum dia, ele será a primeira prova sólida de que há mais em nosso sistema solar do que imaginávamos. Agora vamos falar sobre um exoplaneta interessante que fica a apenas 90 anos-luz de distância de nós. Um exoplaneta geralmente é um planeta que fica fora do nosso sistema solar. Este tem uma atmosfera com nuvens de água. Um ano ali dura 24 dias terrestres. E ele viaja ao redor de uma estrela anã vermelha que é muito menos brilhante e menor que o nosso Sol.
É por isso que, embora esteja 8 vezes mais próximo de sua estrela do que estamos do nosso Sol, a temperatura lá é parecida com a que temos aqui. Seu tamanho é parecido com o de Netuno. Também é menos denso, o que significa que é composto por mais gás, ao contrário da Terra, que é feita de rocha. A temperatura média lá é de 60 graus, o que o torna um dos exoplanetas pequenos mais frescos que já descobrimos. E quanto mais frio, maior a chance de encontrarmos nuvens em sua atmosfera. Pesquisadores descobriram mais de 4.000 exoplanetas, mas todos foram encontrados dentro da Via Láctea, pelo menos até agora. Pela primeira vez, os astrônomos podem ter avistado um fora da nossa galáxia. Eles o chamaram de M51 ULS-1, que fica localizado na galáxia Whirlpool, que tem formato espiral e se localiza a 28 milhões de anos-luz de distância de nós. Um dia, uma jovem estrela gigante e bonita ficou presa em uma dança gravitacional com uma coisa que poderia ser uma densa estrela de nêutron, que é o núcleo colapsado de uma estrela gigante, ou um buraco negro. Esse parceiro de dança tinha uma gravidade incrivelmente forte e estava engolindo a estrela, rasgando seu plasma com voracidade. Aí uma coisa inusitada aconteceu. Um objeto desconhecido, talvez do tamanho de Saturno, passou e acabou bloqueando nosso sistema solar desse confronto. Agora, ninguém consegue ver o que está rolando, mas esse pode ser o planeta mais longínquo que já descobrimos. Existe um recém-descoberto fora do nosso sistema solar. Com o tamanho de Júpiter, orbita 2 estrelas. E, como podemos observar daqui, atravessa na frente de ambas. A volta completa ao redor delas, que significa 1 ano, leva aproximadamente 200 dias terrestres. Ao descobrirem o planeta anterior, os cientistas também viram que ele tinha um companheiro inusitado. Trata-se de um Júpiter extra quente, com uma órbita ultra apertada ao redor da estrela. 1 ano lá dura menos de 2 dias na Terra. Esse planeta possui uma órbita com um formato super esquisito. Além disso, viaja na direção oposta da rotação de sua estrela. Se você pudesse viajar para 57 anos-luz de distância da Terra, veria uma coisa rosa escondida na escuridão. À medida que se aproximasse, ela se tornaria maior e ainda mais fascinante. Sim, é um planeta cor de magenta, localizado a poucos bilhões de quilômetros de seu Sol e um dos mais jovens que os cientistas já descobriram. Ele só tem entre 100 e 200 milhões de anos de idade. É formado por um gás rosa parecido com o de Júpiter. Então, se você pudesse voar para perto de sua superfície, esse gás envolveria seu corpo como se fosse uma névoa espessa. Você está se aproximando cada vez mais, indo mais fundo e o gás está ficando mais escuro, com um tom avermelhado. E veja só como é o núcleo dali. É super quente. Por causa dessa alta temperatura de 240 graus, esse carinha parece um forno. O calor é o que o faz brilhar tanto. Você percebe que o céu também é rosado, com nuvens feitas de gotícula de água congelada, parecidas com as nossas. Existe um exoplaneta com a metade da massa da Terra e é um dos menores que já encontramos fora do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 9.000 quilômetros. Como comparação, o da Terra é de 12.700 quilômetros. Esse corpo espacial é composto em sua maioria por ferro, parecido com Mercúrio, que tem um grande núcleo de ferro e uma crosta muito fina, o que o torna diferente do nosso sistema solar. Nas primeiras etapas de sua existência, ele colidiu com algum corpo celeste pelo menos uma vez. Esse choque afastou suas camadas externas, por isso só restou seu firme núcleo de ferro. Talvez esse pequeno exoplaneta também tenha participado de uma gigante colisão espacial, que provavelmente levou o manto dali para longe, deixando grande parte de seu núcleo de ferro. Ou talvez isso seja apenas o que restou de um planeta gasoso que tinha o tamanho de Netuno. A atmosfera pode ter sido mandada para longe por, digamos, uma quantidade gigante de radiação vinda da estrela. Esse planeta está a apenas 31 anos-luz de distância de nós, e o dia lá dura menos de 8 horas terrestres. Ele é só um pouquinho maior que Marte. As pessoas provavelmente jamais viverão nesse lugar, por causa de sua temperatura extrema, que pode chegar a 1.500 graus. Pode haver até lava derretida no lado que fica virado para sua estrela. Temperaturas assim são altas o suficiente para evaporar qualquer atmosfera. Então, esse corpo espacial pode ter tido uma no passado. Geralmente, gigantes gasosos, como Júpiter, não conseguem abrigar vida por causa de suas condições climáticas, temperaturas e pressão extremas. E não há blocos de construção da vida por lá.
Mas alguns menores, como a Terra, possuem mais ingredientes essenciais como oxigênio e água líquida. Além disso, possuem climas mais amenos e outras condições favoráveis. Mesmo assim, nem todos são capazes de abrigar vida. Não é nada fácil encontrar um local com condições semelhantes às que temos aqui, ou, pelo menos, com as que permitam que a vida se desenvolva. Mas apresento o Kepler-22b, uma de nossas descobertas mais promissoras. Ele fica a 600 anos-luz de distância de nós, tem o dobro do tamanho daqui, com temperaturas de 22 graus. E se encaixa na categoria Super-Terra, da qual faz parte um grupo de planetas diferentes de tudo que temos em nosso sistema solar. Eles são mais massivos que a Terra, porém mais leves que gigantes de gelo como Urano ou Netuno. Podem ser compostos por rocha, gás ou uma mistura dos dois. Kepler-22b está dentro da zona habitável de sua estrela-mãe, que é menos brilhante do que nosso Sol. Ele provavelmente possui um núcleo rochoso e pode ter um oceano, mas que não abriga nenhuma vida. Pelo menos, não que a gente saiba.